Olá, como vocês estão? Todos bem? Hoje é dia 15 de outubro de 2023, estamos num domingo, eu sou Isa Rita, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, e nós vamos fazer nosso vídeo 1280. Bem, hoje é o dia do professor, né? O dia do mestre, e já quero agradecer a tantas mensagens que foram mandadas por vocês, meus amigos da Corrente de Amor, me dando parabéns pelo dia do professor. Realmente um dia que tem que se comemorar. E de tantas mensagens que eu já tinha selecionado para ler hoje, né, para vocês, uma me tocou profundamente. Foi que a Célia Barbosa, ela é professora, dirige a creche lá da Dona Geni, lá em Santa Cruz. Eu sempre elogio o trabalho dela, é maravilhoso, né? Vocês precisam visitar. Dá gosto de entrar naquela creche. Tudo feito com muito primor. Então ela colocou aqui uma mensagem no Face que eu vou ler para vocês e que realmente me fez voltar ao tempo, né? Ela descreveu bastante a emoção que um professor, como ela diz aqui, professor de educação infantil. Eu durante 5 anos exerci a educação infantil, né? Fui professora de 70 a 75. Depois, quando eu me formei, e aí eu passei a dar aula para adultos. Então, olha o que a Célia Barbosa colocou aqui. Sou professora de educação infantil. Quando digo que somos educadoras de crianças, em geral as pessoas respondem com tão insípido, realmente. E a estes eu gostaria de dizer. Então, antes eu vou fazer um parênteses. O que seria do médico, do advogado, do juiz, se ele não tivesse tido uma professora infantil para ensinar o beabá? Eu dei aula em várias séries, mas realmente aquela educadora que faz as crianças aprenderem a escrever, a falar e a falar corretamente, não tem preço, gente. A gente vê aquela criancinha chega e não sabe escrever e no final do ano já está ali apta para escrever, para falar bem. Isso é dignificante, dá uma alegria tão grande no coração. Então vamos ver o que a Célia colocou aqui. Para responder, quem responde, fala assim, é uma professora primária, a pessoa, mas olha só, que seria de todas as profissões, volto a dizer, se não fosse a professora primária. E ela disse assim, em que outra profissão poderia dar laços de fitas em cabelos e assistir a um desfile de moda e penteados todas as tardes? Né? As crianças chegam, né, com aqueles lacinhos de fita e muitas vezes a professora vai lá dar um toque porque ele desmancha, né? Onde te dariam todos os dias que você diriam que você é muito linda e que te amam. Isso é maravilhoso, gente, não tem preço. Eu me lembro, no primeiro ano que eu dei aula, a escola era muito longe. Eu ia de trem e levava mais de hora para chegar lá. E aí, quando eu saltava na estação, já ia andando, vinha aquele monte de crianças, tudo agarrando a gente, e beijando, e abraçando, e realmente, né, dizendo eles diziam que me amavam, e beijos, abraços, né, e dizia sempre que a gente estava sempre linda para eles. Em que trabalho faria teu retrato grátis diariamente? E a gente vê como eles se preocupam, né, em desenhar a professora, né? E aí a gente vê o quanto é querida. Em que lugar esqueceria suas angústias e fraquezas para atender a todo joelho esfolado e coração afligido? Gente, é aquela criança que chora, criança que se machucou e vai lá a professora substituindo a mãe naquele assopro maravilhoso que cura tudo, né? Onde receberias mais flores? Quantas já recebi? Onde mais poderia iniciar a escrita de uma mãozinha de quem sabe um dia escreverá um livro? Isso aí. Em que outro emprego suas palavras causariam tanta admiração? Então, por isso é muito importante o professor
prestar atenção no como ele age, como ele fala, como ele se dirige à criança. Lembrando que gentileza gera gentileza e amor gera amor. Onde te receberiam de braços abertos e sorrisos de saudade depois de você ter faltado por um dia? Onde poderia assistir em primeira fila à execução de grandes obras de arte? Onde mais poderia aprofundar seus conhecimentos sobre bichos da seda, caracóis e borboletas, nos passeios, né, que muitas vezes fiz com as crianças ao ar livre, né? Muita recordação me traz. Em que outra profissão derramarias lágrimas por terminar um ano de relações tão felizes? Sinto-me grande em trabalhar com pequenos. Assim somos nós, semeadora de sonhos. Parabéns a todos os educadores da educação infantil. Gente, passa um filme realmente na minha cabeça, porque eu me lembro das vezes, né, em que os alunos ainda me telefonaram, passavam anos e tal. Tinha um, Davi, ele todo ano, faltava 5 minutos para começar o ano, tocava o telefone, todo mundo sabia, era o Davi me desejando feliz ano novo. Outros me visitaram com os filhos, né, depois de anos, e muito gratificante. E depois, quando eu dei aula a adultos, quando eu vou no Rio, lá onde eu morei, vez por outra eu tenho um aluno, Dona Isarrita, como vai a senhora? Uma vez, depois de 10 anos, entrei numa loja de móveis, e aí o vendedor, Dona Isarrita, que prazer receber a senhora aqui. Gente, não tem preço. Como a Célia falou, não tem preço. Tudo aquilo que a gente viveu com as crianças e vivi com os adultos, que se tornaram meus amigos. Então, realmente, hoje é um dia maravilhoso. É um dia de celebração do amor. Porque, mais do que nunca hoje, para ser um professor, tem que ter muito amor. Muito amor no coração, muita vontade de se doar, né? Aquele que está ali para você poder dar um pouquinho de conhecimento, né? E aí a minha amiga Cristina Rogéria de Paula, né? Mulher do Carlinho, cunhada da Cacau, botou aqui. Dia 15 de outubro, dia do professor. Se não morre aquele que escreve um livro e planta uma árvore, com mais razão não morre o educador, que semeia vida e escreve na alma. Quem escreveu isso foi Bertolt Brecht. Parabéns para todos nós, ela também é professora, né? Então, como é importante a gente realmente lembrar dos professores. Eu tenho uma professora, né, já deve ter desencarnado há muitos e muitos anos. Era a minha professora preferida. Quem não tem uma professora preferida? Dona Abigail. Era tão especial. Quantas vezes a encontrei na rua, uma vez eu estava num ônibus, já adulta, entrei no ônibus, estava a Dona Abigail assim, eu esqueci de onde eu estava, falei, Dona Abigail, minha professora inesquecível, ela já era velhinha. Todo mundo no ônibus me olhando, mas eu naquele momento, foi um momento tão maravilhoso de reencontrá-la. Às vezes eu encontrava com ela lá no Meia, mas naquele dia, Dona Abigail, minha professora preferida, gente, ela ficou numa felicidade indescritível. É isso aí. Então, parabéns para todos os professores, as minhas colegas, né? Que a gente trabalhou tantos anos, né, Normélia? Tantas outras que trabalhamos juntas durante muitos anos. E realmente, eu volto a dizer, trabalhar como professor é ter realmente muito amor no coração, né? Poder estar ali naquela situação, né? Com tantas crianças que você tem que saber lidar com elas. Eu me lembro, no primeiro ano que eu trabalhei, tinha um menino que é terrível, levado, todo mundo, nossa, você pegou o Zé Evaristo? Você vai ver o que é bom para tosse. Gente, ele era levado demais. Todo dia ele batia nas crianças. Aí chegava na sala de aula, até
acalmar aquele pessoal, porque tinham batido. Aí eu tive uma brilhante ideia. Na minha escola tinha uma salinha para fazer curativos. Então eu passei a fazer o seguinte: quem bateu? Quem apanhou? Então vamos lá para a salinha. Lava a mão. Aí eu fazia aquele que bateu, que machucou, limpar a ferida do outro. O outro estava lá satisfeito. Mas depois os dois tinham que se abraçar e pedir perdão. Pedir desculpas, né? E com isso eu terminei com as brigas lá fora e depois terminei com as brigas de dentro. E aí esse menino, ele era terrível. Então todo mundo fala, não, como que você vai lidar com o Zé Evaristo? E aí eu tentei de tudo. E a minha última tática foi a que deu certo. Gelei. Estava dando aula, ele falava, professora, eu não dava atenção, professora. Aí um dia eu olhei assim, ele estava com uma casquinha de ferida, né? Ele foi tirando para sair sangue. Aí ele falou, professora, aqui tá saindo sangue. Na primeira vez ele me pegou. Aí eu fui lá, toda preocupada, fui lá, limpei, fiz curativo. Aí eu falei, nossa, aí caiu a ficha, né? Na segunda vez, eu não dei pelota para ele. Continuei no quadro. Ele, professora, e eu vi ele tirando as casquinhas. E desse dia em diante, todo dia ele levava a minha bolsa até a estação do trem, que era um pedaço, né? Aí aí quando chegava na roleta, ele me entregava a bolsa, me dava um abraço e um beijo. Quando era dia de reunião na escola, o pessoal falava assim, ó, seu namorado tá lá, um tiquinho de gente. E ele não saía do portão enquanto eu não fosse lá, ele dá um beijo e um abraço. E são recordações que não apagam mais da nossa cabeça, né, Célia Barbosa? Minha amiga, adorei sua mensagem e fica aqui o registro das emoções que os professores têm durante seu período de trabalho, né? E a gente que é professor nunca deixa de ser professor, não, gente. É uma coisa, é uma sensação indescritível, um amor que a gente exercendo a profissão e que a gente, quando pode, né, dá aquela de professor de novo. Então hoje eu vou pedir desculpa para Cássia e a Giselda. A minha poesia foi aí o texto da Célia Barbosa. Madrinha Sandra tem sua homenagem, eu coloquei o batom Angélica Freitas, e também a Mana Rogéria de Paula, e o óculos número 1, mas vou ficar devendo a poesia para amanhã, porque esse texto da Célia é pura poesia. Então, todos vocês, professores, o meu abraço, o meu carinho, dizendo para vocês que sei que foi muito gratificante. E para os que exercem agora a profissão, que eles tenham tanto amor para dar como os velhos professores, né, tinham, né? Porque ser professor é realmente uma profissão de amor, como eu disse. Então nós vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a Deus esse dia maravilhoso, né? E aqui, mais uma vez, na minha sala de visitas, nessa varanda, onde a gente pode agradecer a Deus esses pássaros que nos encantam e que gorjeiam. Os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. São os nossos pássaros. E aqui agradecendo a Deus por tudo, pedindo a Ele que abençoe a todos nós. E como é de praxe, não deixemos de orarmos uns pelos outros. Beijo no coração de vocês e até amanhã.